Reumatismo. Olha, a pessoa sofre com reumatismo, hein? Dói bastante. Então, por isso a Maria está trazendo para nós, né, junto com a especialista, a gente falar um pouquinho sobre reumatismo. Eu convido o senhor e a senhora a acompanhar. Vai lá. E hoje no nosso quadro Saúde Agora, que tem o oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba, eu vou conversar aqui com a doutora Flávia Soares Machado, ela que é reumatologista, médica cooperada da Unimed. Doutora, muito obrigada por nos receber aqui, um espaço lindo, todo colorido, que a gente está muito feliz, e falar de um assunto muito importante, que é o reumatismo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, vocês. Obrigada pela oportunidade, né? Eu acho que é importante esse assunto, até para esclarecer, né, esse tema que todo mundo fala, né, de reumatismo, mas na verdade tem muita coisa por trás que é importante explicar, até para o paciente saber se é o reumatologista que precisa procurar, né, no caso de dor, alguma coisa que ele sinta. Perfeito, doutora. Então, já para a gente começar, né, o nosso bate-papo, vamos falar para o pessoal o que é o reumatismo, doutora Flávia? Então, esse termo é um termo leigo, na verdade, né? A pessoa é popular, as pessoas falam de reumatismo como se fossem todas as doenças reumáticas. E, na verdade, esse termo, ele não diz nenhuma doença, são mais de 200 doenças reumatológicas e cada uma tem uma característica. Então, assim, tudo que dói chama de reumatismo, mas tem as doenças relacionadas com a parte muscular, ligamentos, tendão, bursite, que o reumatologista pode ajudar também. Mas, assim, o carro-chefe, né, aquela coisa mais importante que só o reumatologista cuida, são as doenças autoimunes, né? Mas também o reumatologista é um médico de dor, então, fibromialgia. Então, assim, você vê que é muita doença que as pessoas chamam de reumatismo e às vezes até complica, né? Porque um paciente conversa com o outro, eu tenho reumatismo, e na verdade às vezes são doenças completamente diferentes. E hoje em dia, né, doutora, a gente tem o doutor Google, né, que a gente recorre ali e às vezes acaba adquirindo aí uma informação que não é correta, né? A doutora comentou que são diversos tipos, mas vamos destacar então, doutor, os mais comuns. Então, os mais comuns do dia a dia é dor crônica, fibromialgia. A gente chama de reumatismo de partes moles, tendinite, bursite, que também é vista pelo ortopedista, mas o reumatologista tem uma abordagem também que pode ajudar. Agora, das doenças autoimunes, né, a artrite reumatoide, espondilite anquilosante, lúpus, são as mais comuns. Tem aquelas doenças osteoarticulares também, que é a artrose, que é super comum também. E dentro das dores, né, uma das mais comuns, além da fibromialgia, é a lombalgia crônica, né, que a gente tem muitos casos, né, muito frequente. Então, o reumatologista é um médico de dor, que pode ver dor crônica até as doenças autoimunes, né. Então, eu ficaria mais atenta, assim, nessas doenças que eu comentei, para as mais frequentes, né, mais prevalência aqui no consultório. Doutora, qual é a principal ou as principais causas do reumatismo? Então, daí entra assim, falar do reumatismo é falar de muitas doenças. Então, uma causa de uma doença é difícil de você falar. Então, tem aquelas doenças que acometem os tendões, que podem ser relacionadas com o uso repetitivo. Agora, tem as doenças autoimunes que a causa, assim, várias delas a gente não sabe a causa. Tem sempre uma parte genética que aumenta a predisposição e alguns fatores de risco, dependendo da doença, que a gente sabe que tem relação, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o tabagismo é um risco aumentado para artrite reumatoide, obesidade também, e cada vez mais se estuda nessa interação para dor crônica e para doenças autoimunes também, dessa interação do intestino com dor, com doença autoimune. Então, parece que é multifatorial, na verdade, né? Então, é difícil de falar uma doença, tem que saber assim, vamos falar de uma doença, assim, falar de maneira geral, é difícil de colocar um ponto específico de causa. É um tema muito complexo e muito amplo, né, doutora? Então, a doutora vai ter que ir outras vezes lá no programa, ao vivo coisa também. Específica, às vezes ajuda mais, né? Porque vamos falar de artrite reumatoide. Daí aquela doença assim, espondilite, lúpus, não dá para falar tudo de uma vez só. Certo. Né? Mas assim, a doutora citou alguns, né, que são os mais comuns. Para o público que está nos assistindo, é possível, assim, ficar atento a algum sintoma que a pessoa fala, opa, a doutora Flávia comentou lá, é bom eu ver do que se trata? Olha, pensando em dor, que é o mais comum aqui de dor crônica, né, dor no corpo inteiro, dor generalizada, dor que não melhora,
Claro que nem sempre é doença reumática e fibromialgia. A gente faz esse diferencial na consulta, baseado em exame clínico, às vezes exames laboratoriais. Então, assim, uma dor persistente, eu acho que chama atenção, né, para procurar um reumatologista. Algumas doenças autoimunes levam, além de dor, né, fadiga, perda de peso. Não que sejam doenças reumáticas, mas pode atentar para uma doença mais sistêmica. Agora, assim, a parte de dor, né, tipo dor articular persistente, então um inchaço na articulação que permanece, que não tem relação com trauma, em várias articulações, principalmente, né, que normalmente os pacientes procuram ortopedista quando tem dor, mas assim, dor em várias articulações, talvez seja uma coisa mais assim para procurar um reumatologista, de maneira geral. Perfeito. Olha, nós estamos aqui conversando com a doutora Flávia sobre reumatismo e essa questão que é muito ampla, né? Então, a gente vai para o intervalo bem rapidinho e já voltamos continuando um pouco mais sobre esse tema. Não saia daí. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado. Por isso, a Unimed Piracicaba entrega aos seus beneficiários telemedicina 24 horas todos os dias. Conheça o Einstein Conecta, um aplicativo fácil de navegar que traz orientação médica na palma da sua mão. Pelo celular ou computador, você estará em contato direto com médicos de excelência. Nossa saúde não pode esperar. Unimed Piracicaba, com você há 52 anos. De volta com o nosso quadro Saúde Agora, que tem um oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba. Hoje eu estou aqui conversando com a doutora Flávia Soares Machado, ela que é reumatologista, médica cooperada da Unimed. Doutora, ainda falando sobre o tema de reumatismo, né, como a doutora ressaltou no primeiro bloco, é um tema amplo, são questões complexas, mas existe alguma prevenção? A doutora já destacou questão de tabagismo, obesidade, mais alguma questão que a doutora acha importante ressaltar como meio de prevenção? Então, daí, eu acho que assim, sempre, como a gente não tem como abordar essa parte genética de predisposição, tudo que tem a relação com estilos de vida mais saudáveis é o que a gente acaba indicando, né? Então, assim, vícios, obesidade, são coisas sabidas mesmo, né? Alimentação, essas coisas que a gente, né, tem acesso que não fazem bem pra gente. Atividade física é super importante, né, para prevenção, desde a infância. Osteoporose é uma coisa que a gente vê bastante, né? Então, assim, uma infância com atividade física, com suplementação, com alimentação. Um estilo de vida super importante nessas doenças, né? Porque tem coisas que a gente não consegue mudar. Então, tem várias doenças reumáticas que a pessoa tem uma predisposição, mas não necessariamente ela vai desenvolver. E tem coisas que a gente não tem como resolver. Então, por exemplo, a gente sabe que tem vários vírus, né, que podem desencadear doenças reumáticas. E a gente acaba aqui, como que vai prevenir? Assim, né? Mas assim, evitar situações que a gente possa modificar, né? Acho que é por aí. O que está ao nosso alcance, né, doutora, que a gente possa, assim, né? É aquela regra que todos os especialistas que participam desse quadro sempre destacam. Não tem, né, doutora? É alimentação, estilo de vida, né? Sono, hidratação. Com certeza, tudo isso. Tem uma parte emocional relacionada com várias doenças também, né? Principalmente fibromialgia. Então, nesse sentido, numa abordagem terapêutica, né, a gente acaba orientando também, né, procurar, tem que ter essa abordagem multidisciplinar, né, terapia, mudar estilo de vida com relação à atividade física, alimentação, para que mesmo doenças crônicas de dor, mas também as doenças autoimunes têm um impacto também nesse tipo de doença. A doutora ressaltou a questão da importância de atividade física, exercícios físicos, né? Tem algum exercício específico que a doutora indica? Então, todas as doenças reumáticas, com exceção de crises agudas, a gente indica atividade física. Daí vai depender da doença que a gente está falando. Então, por exemplo, atividade, eu estou bastante assim, indicando, não por evidência científica, né, atividade física de academia, exercícios resistidos mesmo, associado ao exercício aeróbico. Que seria musculação. Musculação com orientação. Sempre a gente fala assim, né, melhor ter uma supervisão, principalmente no início de atividade física.
para não ter lesão também. E hoje em dia a gente tem tanta oferta, né, doutora? Em todo lugar a gente tem academias e isso é muito bom. Houve um crescimento muito grande, né? Tanto da parte profissional como da oferta. Isso é importante também que tenha acesso, né? E as próprias áreas de lazer. A nossa cidade é privilegiada, né? A gente tem bastante área aberta que a pessoa também pode se motivar a fazer um exercício físico. Então, assim, às vezes a gente fala da academia porque às vezes é a coisa mais acessível para o paciente. Fala assim, fazer um pilates, às vezes é difícil, mas assim... É importante que em doença já está estabelecido que qualquer coisa que o paciente faça é melhor do que repouso. Então, assim, a gente chama de exercício aquela coisa supervisionada, né? Aquela coisa que tem uma meta, que tem alguém acompanhando com uma frequência. Mas, assim, atividades que possam... Às vezes o paciente não consegue fazer tudo isso, mas fazer uma caminhada ou na impossibilidade de fazer um exercício de impacto, ir para a piscina, uma hidroterapia, ou simplesmente a gente melhorar a dor para que ele consiga fazer uma movimentação maior dentro de casa. Então, tudo é melhor do que o repouso na maioria das doenças. Agora, doutora, falando um pouquinho da questão da suplementação, né? Hoje em dia se fala bastante da deficiência em vitamina D, especialmente, e outros, né? Magnésio, enfim. Tem alguma questão dessas vitaminas que temos disponíveis para suplementar que é importante na prevenção também? Então, daí, assim, tem bastante coisa na internet, né, dessas suplementações. Com relação à vitamina D, a gente ouve muito falar em doses altas de vitamina D. A vitamina D é super importante, claro, mas a gente usa numa suplementação para osteoporose, para doenças autoimunes em doses, assim, terapêuticas, não baseadas em evidência. Né? Então, assim, o paciente que não está conseguindo essa vitamina com o sol, que é super importante, né? A gente acaba suplementando. Na parte de cuidados com o osso, né? Doenças tipo osteoporose, ela está super indicada. Agora, tem várias suplementações que a gente faz também, não é que não faz, mas assim, fala assim, isso tem uma implicância científica naquela doença? Às vezes não. Mas a gente acaba usando porque às vezes tem um benefício para outras coisas, para o paciente, magnésio, ômega 3, a gente ouve muita coisa assim que você vai procurar na literatura e fala assim, nossa, será que tem alguma coisa nova? É difícil, né? O médico sugerir uma coisa que não está com uma evidência bem estabelecida, mas assim, se não faz mal, no final das contas, também não tem problema, mas sem exageros, né? Sem usar o Google como um mecanismo de autossuplementação, tem que tomar cuidado, nem tudo é inócuo nessas coisas que se vendem. A gente sabe que a Unimed Piracicaba, ela tem aí uma ampla disponibilidade, né? E esse atendimento que é uma conduta da cooperativa, né, doutora, que é o atendimento humanizado e um olhar holístico pro paciente, pro ser humano, né? Isso é muito importante e é pensando justamente, né, que cada indivíduo é e que sim, precisa da orientação correta, né? Então, deixar também aí registrado que não pode sair tomando qualquer coisa porque está escrito no Google, né, doutora? Não, fora que às vezes tem interações, né, com outros remédios que o paciente está tomando, né, a gente vê as pessoas medicando, né, outros profissionais, assim, que às vezes olham só para aquilo, e parente, vizinho, né, aquela coisa assim, né, um indica para o outro foi bom, mas daí entra naquela coisa, para o meu reumatismo foi bom, mas a pessoa nem sabe se é a mesma doença. Então, eu acho que é bom ter uma orientação do profissional, né? Que saiba ver essas interações todas para não casar mal também. Né? Sempre, né? Sempre com orientação do profissional. Bom, eu conversei aqui com a doutora Flávia Soares Machado, ela que é reumatologista, médica cooperada da Unimed. Doutora, muito obrigada por nos receber e já vamos combinar, né? Se possível, você ir ao vivo no programa e a gente falar desses reumatismos separadamente, porque eu acho que vale a pena explorar cada um, né, doutora? Vamos combinar, então, sim, estou à disposição e obrigada pela oportunidade. Obrigado à doutora Flávia, né, por explicar sobre reumatismo. Muito obrigado à Unimed pelo quadro Saúde Agora. É sempre muito importante a gente ter essas informações, né? Muito bom.